Galera, Eduardo Bolsonaro acaba de entrar no modo desespero. Olha só, com a conversa de Lula e Donald Trump. O Lulinha mais uma vez venceu. Calma aí que eu vou já explicar porque Gilmar Mendes fez uma das maiores jogadas de mestre. Presta atenção, o Gilmar Mendes blinda o STF e muda regras para pedir impeachment de ministros do STF. Vocês lembram que os bolsonaristas queriam fazer maioria no Senado para quê? Para poder fazer impeachment dos ministros do STF. E agora Gilmar Mendes determina que só a PGR pode pedir impeachment de ministros do STF. Antes era maioria simples lá no Senado. Agora o Gilmar Mendes determina 2/3 para que possa fazer aí impeachment dos ministros. Aí já vem a Zoe Martim, os bolsonaristas, dizendo que isso está passando por cima da Constituição. Quantas vezes vocês passaram por cima da Constituição? Olha só, galera, Eduardo Bolsonaro muda tom e agora comemora conversa de Lula com Trump. Otimismo, um diálogo franco entre os dois países. Como assim, Eduardo? Mas antes, para falar com Trump ou alguém lá, teria que passar por você, Paulo Figueiredo? Agora já não precisa. Lembrei. O Lulinha tem um telefone direto de Donald Trump. Ministro Gilmar Mendes, eu já disse a Vossa Excelência que te amo hoje. I love you, meu ministro. Por que eu estou dizendo isso, gente? Porque o ministro Gilmar Mendes acabou de jogar um balde de água fria no sonho dos bolsonaristas. Eles que queriam conquistar maioria no Senado em 2026 para jogar o Brasil no caos institucional e jurídico, o ministro Gilmar Mendes acabou de determinar que somente a Procuradoria-Geral da República vai poder entrar com um pedido de impeachment contra ministro do Supremo Tribunal Federal. O que é muito necessário, porque a lei do impeachment é de 1950, uma lei muito ultrapassada. Eu vou trazer aqui. Esta presidência recebe com muita preocupação o conteúdo da decisão monocrática da lavra do ministro Gilmar Mendes. Monocrática que ainda existe, né? Nos autos da ADPF 1259. A decisão judicial vai de encontro ao que está claramente previsto na Lei número 1079 de 1950. Que assegura a qualquer cidadão o direito de propor um processo por crime de responsabilidade. Essa foi uma escolha do legislador. E, independentemente de concordarmos ou não com ela, precisa ser respeitada. A situação estabelecida indica a necessidade de se alterar o regime das chamadas decisões monocráticas. Portanto, o Parlamento está atento e tomando as providências para que o aprimoramento legislativo aconteça. Pessoal, é muita notícia pra gente dar, é uma atrás da outra. Eu cheguei em casa agora, mas eu vou tentar trazer as principais notícias que estão bombando nas redes sociais. Fica ligado para essa primeira aqui, porque o Gilmar Mendes jogou água no chope da extrema-direita. Jogou água no chope nos planos do ex-presidente Bolsonaro, que queria eleger o maior número de senadores para dar o impeachment dos ministros do STF. Mas aí veio o decano, do STF, Gilmar Mendes, e disse que só quem vai poder dar dos ministros do STF é o PGR. Fica ligado aí. A extrema-direita tá desesperada. Fica ligado aí que eu vou trazer a primeira notícia. É uma notícia atrás da outra. Acompanha aqui comigo, aqui em cima, olha só. Urgente, Gilmar Mendes blinda o STF e muda regras para evitar o impeachment de ministros. Quem vai dar o impeachment dos ministros agora vai ser o PGR. Acabou esse negócio de o Senado destituir. Aliás, vamos fazer essa batina agora, pro Jorge Jesus, tá? Mas eles não vão poder destituir quando eles instituírem um ministro indicado pelo presidente da República. Vamos continuar aqui, porque isso aqui, a extrema-direita tá desesperada. Todos eles, os deputados e senadores, estão dizendo que agora o STF é uma ditadura. Olha, é ditadura, é ditadura. Vamos seguir aqui, vamos seguir. Vai compartilhando logo aí, tá? Comentando. É porque meus vídeos deram uma caída e eu preciso da ajuda de vocês, pô. E República também. Vamos seguir aqui. Galera, essa aqui tá quentinha. Sabe quem foi demitido da Polícia Federal? Esses dois aqui, Olha só, Ramagem e Anderson Torres são demitidos da Polícia Federal e perdem cargos de delegados. A notícia saindo agora, 3 de dezembro de 2025. Deixa eu ler um pouquinho da matéria para vocês ficarem inteirados aí. Fica ligado aqui. Fica ligado aqui, O Ministério da Justiça formalizou nesta quarta-feira, que é hoje, a retirada de Alexandre Ramagem e Anderson Torres dos quadros da Polícia Federal. As portarias assinadas por Ricardo Lewandowski atendem à determinação da primeira turma do STF, que havia ordenado a perda dos cargos após a condenação dos dois pela tentativa de golpe de Estado. Se meteram nisso, Foram na onda do bolsonarismo. Era melhor estar como delegado do que acompanhar um maluco da cabeça. Os documentos serão publicados no Diário Oficial da União desta quinta-feira, encerrando de maneira definitiva o vínculo estatutário que ambos mantinham com a Polícia Federal. Ramagem, hoje, deputado federal pelo PL do Rio de Janeiro, já não exercia funções na corporação, mas ainda mantinha o vínculo formal de delegado. Vamos seguir aqui, a próxima notícia, porque hoje o dia tá bombando, me ajuda aí, tá? Compartilha, comenta no vídeo, republica se puder, compartilha. Essa notícia aqui é gravíssima, hein? Presta atenção, porque o presidente da Câmara, Hugo Mota, burlou a Constituição. Olha só, Mota burlou a Constituição para blindar bolsonaristas foragidos. A notícia de hoje, dia 3 de dezembro de 2025. Eu vou ler aqui um trecho para vocês entenderem a coisa.
Vem comigo aqui, presta atenção. O presidente da Câmara dos Deputados, Hugo Mota, burlou a Constituição e adotou os princípios de intocabilidade, inimputabilidade e impunidade da famigerada PEC da bandidagem para blindar bolsonaristas foragidos. As condenações criminais do Alexandre Ramagem e da Carla Zambelli pelo STF tramitaram em julgado. Ambos perderam seus direitos políticos e tiveram os mandatos cassados, além de receberem penas de privação de liberdade com prisão em regime fechado. Vamos seguir aqui. Eduardo Bolsonaro ainda é réu e não foi condenado na ação penal por coação da justiça, mas se ausentou em mais de 80% das sessões da Câmara desde que fugiu para os Estados Unidos. Causa mais que suficiente para a perda de mandato. E ainda está como deputado federal. Assim como aquele Brazão também. Ele não foi condenado, não. Ele não foi condenado e nem cassado. Né? Vamos seguir aqui. Então, galera, o presidente da Câmara, Hugo Mota, tá passando pano para golpista. E não tá cassando o mandato deles. Mas, ó, presta atenção, porque, seu Hugo Mota, ano que vem vai ser diferente. Só não vai ser reeleito nem o senhor e nem o presidente do Senado, Alcolumbre. Tá? Fica ligado aqui, olha só. Relator atende governo e barra PL antifacção de derrite. Entenda. Deixa eu colocar aqui pra vocês, ó. Foi negado, tá? Aquele projeto dele, antifacção. É do derrite. Inclusive, ele quer voltar a ser deputado federal porque ele foi descartado pelo Tarcísio de Freitas. Tarcísio de Freitas escolheu um outro para segurança pública lá, né? Para trabalhar na segurança pública de São Paulo, porque ele queimou o derrite, né? E não quer mais o derrite de volta como secretário dele lá de segurança. Não quer, tá? Vamos seguir aqui, vamos ver o que aconteceu. O relator da PEC antifacção do Senado é o senador Alessandro Vieira. Olha aqui o que ele colocou. Ele especificou tudo, tá? O senador Alessandro Vieira apresentou um novo parecer para a PL 5.582/2025, o chamado PL antifacção, recolocando no texto a criação do crime específico de facção criminosa e equiparando milícias, tá vendo aqui, ó? Ele não tinha colocado as milícias, vocês estão lembrados, né? A esse enquadramento. O substitutivo foi protocolado nesta quarta-feira, que é hoje, dia 3 de dezembro de 2025, e está na pauta da Comissão da Constituição e Justiça do Senado. Vamos seguir aqui. Presta atenção nisso daqui, ó. O relator também retirou trechos incluídos pelos deputados que, segundo ele, eram inconstitucionais. Estão vendo aí? Como a proibição do auxílio exclusão e a restrição ao voto de presos enquadrados no novo tipo penal. Esses dispositivos chegaram a ser alvo de críticas públicas de juristas e do Ministério da Justiça. Vou colocar aqui embaixo. Ao mesmo tempo, Vieira buscou dialogar com a Câmara. Ele elogiou o trabalho de derrite e manteve pontos que ampliam penas quando crimes como homicídio, ameaça, extorsão... Galera, gostei disso aqui, ó. O mecanismo terá recursos separados do Fundo Nacional de Segurança Pública e será abastecido por um novo imposto aplicado às BECs. Por isso que eles têm que aprovar, né, a taxação dos super ricos. Quem entra nessas BECs aqui? Segundo estimativas do Banco Central, essa arrecadação pode alcançar 30 bilhões de reais anual. Isso aqui vai ser investido na segurança pública. Lá em cima não interessa muito. Galera, eu conto com vocês. Compartilha esse vídeo aí, porque meus vídeos deram uma caída aí, tá bom? Curta aí. Galera, e começou a faxina. O ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski, demitiu do quadro da Polícia Federal 2 delegados golpistas. Um é o Alexandre Ramagem, que está homiciado nos Estados Unidos, porque se voltar ao Brasil, será preso porque foi condenado por golpe de Estado. O outro é o Anderson Torres, que já está preso na Papudinha, também condenado por golpe de Estado. A demissão ocorreu porque os dois foram condenados pelo mesmo motivo: tentativa de golpe de Estado e tentativa de abolição violenta do Estado Democrático de Direito. Eu vou trazer aqui a reportagem para vocês, só vou pedir antes que deixe aquele comentário para engajar, deixa a curtida, senta o dedo no compartilhamento, manda esse vídeo para todo mundo, me siga, e se gosta do conteúdo que eu produzo, do enfrentamento à extrema-direita, quem puder e quiser dar uma força no meu trabalho, a chave é essa aqui, todo apoio é muito bem-vindo. Vamos com a reportagem. A apuração do Fábio Amato, nosso repórter aqui de Brasília. Tanto Alexandre Ramagem quanto Anderson Torres, 2 delegados que foram já condenados por tentativa de golpe, foram demitidos da Polícia Federal. Essa demissão acabou de ser oficializada pelo ministro da Justiça, Ricardo Lewandowski. Temos aí a imagem do documento obtido pelo Fábio Amato, da demissão do Alexandre Ramagem e também do Anderson Torres. É um texto que é igual para os dois, porque é a determinação legal dizendo que o Ministério da Justiça está cumprindo o que está previsto na decisão do Supremo Tribunal Federal, que além da condenação, também traz a perda do cargo público desses 2 réus por tentativa de golpe e já condenados. Portanto, o Ministério da Justiça, o ministro Ricardo Lewandowski, colocando em prática uma decisão judicial do Supremo sobre os 2. É isso que acontece com quem tem uma carreira sólida e resolve se aliar com aquilo que há de pior, de mais desprezível e marginal na sociedade. Termina de forma melancólica, ou no fundo de uma cela, ou foragido feito uma ratazana. Eu espero que os próximos pensem melhor se fazer golpe de Estado compensa. Deixa aí nos comentários a sua opinião e se gostou do vídeo, curta, comente, compartilhe e me siga. Tamo junto. Alcolumbre acaba de cancelar a sabatina de Jorge Messias para o STF. Já eu explico. Greve dos caminhoneiros. Preste atenção nesse vídeo que eu vou colocar aí, galera, porque os caminhoneiros estão marcando uma paralisação. Aí você se pergunta, para que essa paralisação? Vamos entender aqui. 2 de dezembro de 2025. Estamos em Brasília, na companhia do desembargador Sebastião Coelho. Logo mais, na primeira hora da tarde, estaremos protocolando o movimento para trazermos a legalidade jurídica dessa ação que vamos iniciar a partir do dia 4 de dezembro agora de 2025. Por que vocês não pararam na época do Bolsonaro para pedir aposentadoria? Só que isso daí é migué, galera. Estão dizendo que não tem ideologia, não é por causa de política. E ele tá fazendo o que aí com Sebastião Coelho, que é bolsonarista. Mas segue aqui, olha só. Alcolumbre
O presidente do Senado, Alcolumbre, do União Brasil, anuncia nessa terça-feira o cancelamento, né, galera, assim, da sabatina do Jorge Messias. O que o Alcolumbre está dizendo? Que o Lula não oficializou, não enviou um ofício dizendo que iria indicar Jorge Messias. Se até eu sei, você acha que o Alcolumbre não iria saber que o Lula estava indicando? Isso aí é balela, né, galera? O Donald Trump deu uma entrevista agora há pouco e confirmou que teve a ligação com o presidente Lula de 40 minutos e disse que o Lula é muito bom, a conversa foi produtiva e de que o Trump gosta do nosso velhinho. Para desespero dos bolsonaristas, sequer tocaram no nome do genocida. Segundo a informação, o presidente Lula teve 2 vitórias hoje lá no Senado. Primeiro, foi aprovado para que bets e fintechs comecem a pagar o IOF. O imposto, que não era praticamente nada, vai passar a ser de 12% a 18%. Polícia Federal neles. Só lembrando que tinha sido bloqueado lá na Câmara dos Deputados com a aprovação da extrema-direita. Mas vão começar a pagar e ponto final. O Lula também teve uma vitória onde o Davi Alcolumbre, presidente do Senado, arregou e disse que não vai mais colocar em votação a sabatina no próximo dia 10 do Jorge Messias, que é o indicado pelo presidente Lula, porque ele queria que não fosse aprovado. Mas ele sabe que a partir de agora o Lula tem os 41 votos mínimos necessários. Mas para finalizar, hoje o presidente Lula anunciou 12 bilhões de reais de investimento na refinaria Abreu Lima, no Pernambuco. Isso vai gerar 15 mil novos empregos e teremos combustíveis ainda mais baratos. Presidente Lula, em um só dia, teve 4 vitórias. Bolsonaro, em 4 anos, não teve sequer uma vitória. Me cite uma aí. E não é que o Congresso inimigo do povo, o Congresso que é pelos ricos e é contra o povo, criou uma ala de deputados chamado deputados foragidos. São deputados que alguns estão presos, como a Carla Zambelli, outros estão nos Estados Unidos, na Disney, não trabalham pelo povo, mas continuam recebendo salários. Auxílio moradia, auxílio gasolina, auxílio paletó, continua ganhando assessores, tudo com dinheiro do povo trabalhador honesto. É a ala dos deputados foragidos, virou moda agora. Eles não trabalham, eles são fora da lei, eles são contra o povo brasileiro, mas se alimentam do povo brasileiro. São cupins, são parasitas, são pessoas que fazem mal ao povo. Não trabalham pelo povo, mas são sustentados pelo povo. Graças a um Congresso que se diz conservador. Que de conservador só tem a conservação do salário deles, né? Um Congresso que quis se blindar. Um Congresso que quis enfraquecer a Polícia Federal. Um Congresso que tem, muitos deles têm ligação com crime organizado. E um Congresso que mantém fora da lei, recebendo salário. Gente, isso é o inferno de Dante, né? Esse Congresso aí tá mais para um Congresso infernal, né? Que mantém uma ala de foragidos. Hugo Mota, tá ruim pra você, hein? Tenho certeza que a Paraíba não vai deixar você voltar pra política, né? Negar os fatos, negar que vocês só querem saber de emendas e cargos, sinceramente, é brincar com a inteligência do povo brasileiro. Nessa, o Alcolumbre se deu muito mal. Neste dia 2 de dezembro, um editorial do jornal O Estado de São Paulo, contra o presidente do Senado, Davi Alcolumbre. Por que repercutiu? Porque o Estado de São Paulo representa os interesses do mercado financeiro. E até o mercado está observando esse ataque do Alcolumbre ao Executivo por conta da indicação do Messias como um ataque irracional que traz prejuízos para o Brasil. Pois é, a manchete é a seguinte: Alcolumbre rebaixa o Senado, diz o jornal O Estadão, em editorial desta terça-feira, dia 2 de dezembro. Como vocês sabem, Alcolumbre se uniu a Hugo Mota para tentar, de alguma maneira, constranger o presidente Lula, prejudicar a sociedade brasileira, porque quando se fala, por exemplo, em derrubada de vetos de um PL da devastação, a imprensa erroneamente afirma: o presidente Lula sofreu uma grande derrota, o governo federal sofreu uma grande derrota. Não. Quem sofreu uma grande derrota foi o povo brasileiro, porque o meio ambiente pertence ao povo, ou não? A Amazônia pertence ao povo, o Pantanal ao povo. É verdade ou não? Que o desmatamento desenfreado, ele colabora com o aquecimento global. Então quem é que perde nessa história? A sociedade. E pela primeira vez, talvez, concordo com o editorial do Estadão. O jornal O Estado de São Paulo publicou nesta terça-feira, dia 2, um editorial contundente, no qual afirma que o presidente do Senado, Davi Alcolumbre, rebaixa a instituição ao divulgar uma nota considerada agressiva e politicamente temerária. O Estadão se refere à nota divulgada no domingo, onde ele acusa o Executivo de tentar nodoar, manchar, macular a imagem do Senado. O texto critica a postura do senador e sustenta que sua reação
amplifica a crispação entre os poderes, desde a indicação do advogado Jorge Messias ao Supremo Tribunal Federal pelo presidente Lula. De acordo com o editorial, Alcolumbre tentou recriar a narrativa ao acusar setores do Poder Executivo de sugerirem que divergências institucionais seriam resolvidas por meio de ajuste de interesse fisiológico com cargos e emendas. O jornal observa que essa acusação gera estranhamento, porque, segundo o próprio Estado de São Paulo, o senador do Amapá teria larga influência na distribuição de cargos e emendas, especialmente, sabe em quê? No orçamento secreto. Ele ganhou o apelido de Gosse. É fantasma, é? Pois é, porque ele controlava de forma discreta e escondida verbas discricionárias do orçamento. Senhor Alcolumbre, qual é a moral que o senhor tem, por favor, para emitir aquela nota, tentando jogar o presidente Lula contra todo o Congresso Nacional, porque nós sabemos que existe uma parcela de senadores e deputados federais que são honrados. Lamentavelmente, é uma minoria. A grande maioria é constituída de bandidos, eleitos com dinheiro de roubalheira de emendas. Essa é que é a verdade. O editorial destaca que o inconformismo de Alcolumbre ficou evidente após Lula escolher Messias preterindo seu preferido Rodrigo Pacheco. O Pacheco deve estar por trás disso tudo, porque não é possível. O Pacheco poderia se pronunciar. O Pacheco amplamente beneficiado no governo Lula. Ah, o Pacheco ajudou muito o Lula. E o Lula, irmão? O que o Lula fez pro Pacheco? O Lula colocou o Pacheco como o top dos tops em Minas Gerais. Tudo que foi feito pelo governo federal em Minas Gerais, o Lula afirmava categoricamente, olha, fiz por conta do Pacheco. Mesmo nós, todos nós, como nós conhecemos a trajetória do presidente Lula, nós sabemos que não, que o Lula fez porque o Lula tem um carinho especial por Minas. Não foi por conta do Pacheco. Mas o Lula fazia, e sempre fez questão de enfatizar, que era do Pacheco os pedidos, que eram do Pacheco os pedidos, e que o Lula e o governo federal estavam atendendo os pedidos do Pacheco, pedindo até que ele se candidatasse ao governo do estado de Minas Gerais. Prossegue aqui, apenas para finalizar, que o Estadão ainda reconheceu que a manobra do governo é injustificável, mas sustenta que isso não legitima a reação do presidente do Senado. Ao negar a influência de negociações de cargos e emendas, afirma o editorial, Alcolumbre, abre aspas, esbofeteia os fatos, fecha aspas, e reforça a percepção de que interesses privados continuam orientando decisões políticas em Brasília. Negar os fatos, negar que vocês só querem saber de emendas e cargos, sinceramente, é brincar com a inteligência do povo brasileiro. Nessa, o Alcolumbre se deu muito mal. Notícia urgente, acaba de sair a informação que o Davi Alcolumbre desistiu de colocar para o dia 10 a votação para saber se o Jorge Messias seria o novo ministro do STF. Tudo isso era armado para que o presidente Lula não colocasse o seu indicado. Mas agora o Davi Alcolumbre arregou, é uma vitória importantíssima do presidente Lula. Lembrando que ele colocou em 15 dias porque ele sabia que o Lula naquele momento teria dificuldades em aprovar o seu indicado. E lá atrás, esse mesmo Davi Alcolumbre demorou 6 meses para que o André Mendonça, que foi o ministro indicado pelo Bolsonaro, fosse votado para que tivesse a certeza de que ele seria aprovado. E agora não tem uma data definida. O Davi Alcolumbre arregou, baixou as calças e o nosso presidente Lula venceu mais uma. Portanto, o novo ministro do STF chama Jorge Messias, que é o advogado-geral da União. Mais uma vitória do presidente Lula. Já sabe, bateu de frente com o presidente Lula, é tapa na cara, já sabe que vai apanhar. Não importa se é bolsonarista, do centro ou da direita.